Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da família Pastro. Eu sou o Alisson Pastro. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para seguir gravando a nossa série aqui, trazer para vocês sobre as doenças espirituais. E hoje nós queremos falar sobre o pecado da luxúria, a doença espiritual da luxúria. Como que ela se apresenta aí na nossa vida, né? Como que ela prejudica a nossa alma, os nossos relacionamentos. Fica aqui conosco, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, porque com toda certeza, né, em algum grau, nós podemos estar aí com esse problema, né? É uma das maiores doenças, né, que a gente tem na sociedade, né? Uma das coisas que estão mais em evidência, né? Do modo como o mundo se comporta hoje, como está tudo tão explícito, né? E a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado, né, por esse tipo de coisa. Então fica aqui conosco, né, que você vai ver coisas importantes de como você se proteger, né, proteger os seus relacionamentos, proteger a sua família, enfim. E se você porventura está tendo dificuldade, né, nessa área da sua vida, aqui também você vai encontrar os meios, né, para começar a lutar, né, com a graça de Deus, para conseguir sair dessa situação, tá bom, meu irmão? Então vem cá conferir com a gente. Vai ter sempre essa dinâmica, né? Nós vamos trazer a realidade do pecado, o que é, como que ele está exposto atualmente, né? Em diferentes épocas isso teve uma abordagem diferente, né? Então hoje em dia é uma coisa muito explícita. E aí depois a gente vai trazer, né, num segundo momento, no próximo vídeo, como tratar essa doença espiritual, como encontrar ferramentas, meios de lutar contra isso, né? Para também não deixar vocês no desespero. Nossa, é um problemão, né? Como é que pode, né? E agora? Como é que eu faço? Então fica com a gente, acompanha os nossos vídeos, né? Você que está acompanhando viu sobre o pecado da gula, depois sobre como tratar, né? Como ter ferramentas práticas, atitudes práticas para se blindar contra isso, para buscar a cura contra isso. Então com a luxúria e com os próximos pecados vai ter sempre essa mesma dinâmica. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouco do pecado da luxúria e como que isso está nas entranhas da sociedade, né? E como isso está exposto. E como isso é importante a gente entender isso, é preocupante e nós não podemos fechar os olhos para essa realidade, né? Como eu disse, a gente está o tempo todo sendo exposto a isso. Então nós precisamos realmente despertar para isso, não ignorar esse problema. É um grande problema que a gente tem na sociedade e pode com certeza aí, em menor ou maior grau, estar interferindo na nossa vida e portanto também nos nossos relacionamentos, ok? Então vamos lá, vamos iniciar aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, meus caros. Para falar sobre o pecado da luxúria, nós precisamos entender de início que Deus, ele criou o homem e mulher, né, em igual dignidade, né, em paridade, né, para que eles se relacionassem de forma sadia, em paridade, como eu disse. Porém, né, sempre tem um mais, infelizmente, com o pecado, né, o sexo ele tende para uma outra realidade, que é a dominação de um sobre o outro, e não a paridade com que Deus criou, né, a dignidade com que Deus criou.
E aí então homem e mulher eles deixam de se relacionarem como duas pessoas que se amam de verdade para se comportarem, né? Se é um esquema de dominação, como eu disse, então homem e mulher começam a se comportar como senhor e escravo num relacionamento sexual desordenado. E a gente vai ver como que isso se dá então. A luxúria, em primeiro lugar, é algo, né, que vem mesmo dessa palavra luxo, ou seja, né, que é algo que é em excesso, né? Então, isso que está na origem da palavra luxúria, né, que vem do luxo, que é para significar que algo que se tem em excesso, né, algo fora de equilíbrio. Inicialmente foi utilizada também no início, né, quando começou -se a desenvolver a filosofia, a teologia, a luxúria também era designada para falar, né, do excesso de comida e bebida. Então, por isso até mesmo eu disse nos vídeos anteriores que a gula ela tem essa ligação, né, com o pecado da luxúria, porque tem a ver com isso, com excesso, com desequilíbrio, que uma coisa acaba levando a outra, como a gente viu nos vídeos anteriores sobre a gula. Mas aí ela acabou mesmo por se especializar, por assim dizer, né, só ficar em relação ao pecado sexual para a luxúria. Então, essa palavra de origem grega nos ajuda também a compreender, né? Qual é a palavra para luxúria, né, da origem grega? É a palavra porneia, né, que quer dizer, tradução para o brasileiro, prostituta. Esse verbo, né, também tem a origem da palavra que está relacionada à compra e venda, né, a palavra vender. Então, é essa ideia que está por trás da luxúria, né, a porneia, vender, ou seja, né, é um esquema, né, uma ideia de comprar e vender, né, aonde então a gente não vai ter dois sujeitos que se amam, que estão em paridade, em igualdade. A gente vai ter um sujeito e o escravo seria o objeto, né, que é utilizado por esse sujeito, e não mais dois sujeitos. Então, Deus criou homem e mulher para ter um relacionamento onde há dois sujeitos. Mas aí o pecado faz o quê? Um relacionamento de um sujeito com alguém que passa a ser objeto. E essa é a grande dificuldade que as pessoas têm de entender o mal do pecado, né? Porque no fim das contas é uma coisa que dá prazer, né? Que dá uma satisfação momentânea, né? Uma satisfação carnal. Então as pessoas têm dificuldade de entender, né? E como eu disse, hoje isso está muito explícito, a gente é bombardeado o tempo inteiro com esse tipo de situação, em menor ou maior grau, né? Então, as pessoas têm dificuldade de entender que isso faz mal, porque tem uma aparência, né, e uma sensação boa, né, no fim das contas, né? Mas no final é isso que está acontecendo, as pessoas hoje estão se tornando mercadorias, né? Essa é a verdade dolorosa, né? Às vezes alguém pode estar assistindo esse vídeo e possa estar vivendo essa realidade, né? Ouvir essa palavra, né? Nossa, você está vivendo como se fosse mercadoria. É algo que incomoda, né, os ouvidos, mas a verdade é isso, né? A verdade, ela não vem para nos dar conforto, é o contrário. Ela vem nos tirar da zona de conforto, né? O Evangelho é isso. Quando eu leio o Evangelho, né, olho para a vida do Senhor, olho os seus ensinamentos, e aí eu olho para a minha vida e eu vejo que a minha vida não está de acordo, que eu não vivo como Cristo viveu aqui nessa terra, que eu não sou santo como ele foi aqui nessa terra, como ele é. Então, se eu tenho o coração aberto, se eu não sou orgulhoso, eu vou olhar para a minha vida e vou falar, olha, tem muita coisa ainda para melhorar, né? Preciso de Deus, preciso da graça, preciso lutar, preciso sair dessa zona de conforto. Então aqui, para quem está vivendo essa realidade, né, está entranhado, né, no pecado da luxúria, você vai ouvir coisas que são desconfortáveis, né, aos seus ouvidos, mas esteja com o coração aberto, né, porque se você estiver, isso vai te provocar, né, a sair da zona de conforto. Amém? Bom, vamos seguir aqui.
Também no latim, né, a gente falou da origem grega da palavra, né, também tem uma origem da palavra para luxúria, né, no latim, que seria porneia, né, que a gente traduziria como fornicação, né, fornix, que é também relacionada a essa palavra, né, de prostituição, né. Então o que acontece é que nós pervertemos, né, um relacionamento que foi desejado, que é desejado por Deus, né. Como eu disse, essa realidade, o sexo foi criado por Deus, foi nos dado na criação, né? Foi uma ordem que ele deu lá para os nossos primeiros pais, Adão e Eva, né? Procriai, né? Multiplicai, povoai o mundo, né? Então, Deus criou, né? Essa realidade da procriação, né? Da prole, como algo belo, né? Algo que dá prazer, né? Ao homem e à mulher para ser vivido assim, né? Com esse equilíbrio, né? Então foi algo desejado por Deus. Mas ele colocou isso como algo que não tem que estar no centro, né? Porque no centro do sexo entre homem e mulher, a união entre homem e mulher, está o amor, né? Não é uma coisa de mercadoria, de comprar e vender, né? É uma coisa muito mais profunda com que marido e mulher vivem o sexo, né? É uma coisa que é para alimentar o amor, o afeto do casal e para a prole, né? Em primeiro lugar. Então foi assim que Deus criou, né? Um encontro de dois sujeitos que se relacionam, que se doam um ao outro, né? E se doam mutuamente, né? Então existe um respeito mútuo, uma dignidade, uma igual dignidade entre esses dois sujeitos, né? Então quando Deus fez Adão, ele não tirou Eva da cabeça de Adão para dizer que Eva estaria acima dele, ou também não tirou dos pés de Adão para dizer que ela seria inferior a ele. Não, tirou do lado, né? Justamente para simbolizar isso, né? Nós católicos temos de usar, né? Essas simbologias, né? Há muitas simbologias, há muitos símbolos na nossa religião, justamente para reforçar isso, né? A atitude, a intenção interior com que Deus fez as coisas, né? Então, ele tirou, né, Eva da costela, né, do lado de Adão para mostrar justamente essa igual dignidade, essa paridade, né? E não o contrário, né? Que um dominasse o outro, que um fosse escravo do outro, né? E vice-versa. É um encontro de dois sujeitos. Mas quando a gente coloca o pecado no meio disso, né, as coisas mudam. E aí o que se passa a ter, né, é um relacionamento de um sujeito com um objeto, né, e aí perde-se a dignidade humana, né? Então aqui nessa realidade é introduzido esse desequilíbrio, né, de tal forma aí que não é mais um relacionamento de duas pessoas que se amam, né? Então tem pessoas que se enganam, né, que acham que é isso, mas não é mais isso, né? Não é mais isso. É um relacionamento de senhor e escravo, sim, né? Vice-versa, né? Não que só um seja escravo do outro, né? Mas e vice-versa, né? Um, em algum, né, momento, é escravo do outro e vice-versa. E aí, isso fica muito mais claro, né? Quando a gente olha para essas desordens, né, sexuais aí, né? Quando a gente vê o sexo sendo praticado dessa forma desordenada, fica evidente, né, que a gente não tem mais essa prática de dois sujeitos que se amam, que se respeitam, que respeitam a dignidade humana um do outro, né? A gente tem, por exemplo, né, exemplos, né, que demonstram essa disfunção sexual, né, afetiva também. Quando a gente vê hoje em dia, né, eu já falei um pouco isso nos outros vídeos, né, as pessoas querem ter ali o seu bichinho de estimação, né, como se fossem os seus filhos. Elas querem ter ali um companheiro, né, um esposo, né, mas não querem ter os filhos.
um esposo, uma esposa e vice-versa, né? Mas não querem ter os filhos, elas preferem ter um cachorro, preferem ter um gato. Por quê? Porque né, realmente o gato, o cachorro é um objeto, né? É uma criatura inferior que não tem liberdade. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo ser senhor, né, numa situação como essa, que você controla mesmo a coisa, né? É muito mais fácil você controlar um cachorro, um gato, do que você ter filhos, né, e ter que lidar com a criação, com a educação deles, né? Então, você pode prender o cachorro lá, você pode sair de casa e deixar o cachorro lá, com comida e água, né? Com um certo conforto lá, e tá tudo certo, né? Então, é muito mais fácil, né, você ter esse relacionamento de senhor e escravo, né? Quando a gente começa a ver o retrato da sociedade atual, e cada vez mais a gente está vendo isso, né? Quem aqui talvez nunca viu isso, né? As pessoas andando com um cachorro dentro de um carrinho de bebê. As pessoas têm olhado para essas coisas com a naturalidade, né? Como fosse uma coisa muito normal, né? Então, mas veja, nesses atos exteriores aqui, a gente não está falando propriamente do sexo, a gente já está percebendo essa disfunção, né? Essa disfunção que tem a ver com essa área que a gente está falando da luxúria. É também por causa do pecado que nós vemos disfunções, né? Que vão estar aí, infelizmente, tão populares, né? Hoje em dia. Então, se fala e se faz, né? Se pratica o sexo anal, o sexo oral, né? Como se fosse a coisa mais normal, né? Algo que é, inclusive, condenado na Bíblia, né? Mas se fala isso hoje como uma naturalidade, né? Como se fosse a coisa mais normal. Como eu disse, né? Tá tão explícito as coisas hoje em dia, né? Mas aí quando a gente olha para essa situação, né? Desses dois tipos de sexo, né? Salta aos olhos, né? Salta aos olhos que a gente está falando de um relacionamento de senhor e escravo. Porque aqui não tem dignidade, né? Do sexo como Deus criou e para o objetivo que Deus criou. Deus criou o sexo em primeiro lugar para a prole, né? Para a procriação. Você pode gerar uma vida através do sexo anal, através do sexo oral? Você não pode. Então já está completamente fugindo da realidade que Deus criou. Segundo, Deus criou para que se alimente o amor e a dignidade, o respeito mútuo do casal. Aonde que o sexo anal, né, que com certeza causa muita dor, né, a mulher no caso, aqui você vê claramente, né, uma situação de senhor e escravo, né? Então alguém está sofrendo para que o outro tenha prazer, né? Ou se fala, né, o sexo oral, como eu disse, além de não ter a prole, que igual dignidade é essa? Onde alguém tem que se rebaixar, não é? Não é isso? Vocês estão no mesmo nível, né? Não, alguém tem que se rebaixar para fazer isso, né? Então, não tem igual dignidade nisso. Não tem. Então aqui a gente vê que é sim, né? Ah, não importa. Ah, mas tem uma satisfação, mas não é a dignidade, não foi para isso que Deus criou, né? Então, principalmente o sexo oral tem muita resistência sobre isso. É triste, né? O meu recado geralmente, a minha preocupação principalmente com os membros da igreja, né? Então, Deus me levantou para isso, para falar para dentro da igreja, né? Tem os profetas, né? Grandes servos de Deus que convertem milhares de pessoas aí, ou seja, né? Buscam fora. Não, né? Eu aprendi, né, com os irmãos que muitas vezes aquilo que nos incomoda, né, é aquilo que Deus quer, né? O Espírito Santo nos mostrando, né, que aquilo que incomoda você
é para que você faça, né? Então, eu sempre me entristeci muito, né? Com os irmãos que, ou seja, receberam a fé, professaram a fé, aderiram a essa fé, ou seja, estão dentro do corpo místico de Cristo, estão dentro da barca de Pedro, estão querendo viver desse jeito, né? Então, eu fico muito triste, muito triste. Então, geralmente, o recado é sempre para dentro de casa, né? Por que que eu falo isso? Eu já ouvi isso em catequese, né? Olha só, né? Catequistas têm muita dúvida, né? Os catecúmenos, os neófitos, né? Enfim, os iniciantes na fé que estão ali recebendo a catequese têm muita dúvida, e é natural que tenha, e que bom que tem, né? A gente tem a oportunidade de esclarecer muita coisa. Então, infelizmente, eu já vi muito isso, né? As pessoas vêm com as suas dúvidas, né, morais ali, e os catequistas, infelizmente, sem o devido preparo, o mínimo preparo, às vezes acabam dando respostas que não são ensinamento da moral católica, né? Então não se prepararam para isso e acabam deixando o povo de Deus ainda mais confusos, né? O trabalho de quem ensina, a missão de quem ensina é muito, muito importante, né? Por isso é um trabalho conjunto. Nós precisamos muito dos padres para que deem boas homilias, para que realmente deem boas formações, para os coordenadores que estão à frente, né, de ministérios que têm a ver com o ensino, né? Então, catequese é algo extremamente importante, é a base, né, no meu entendimento, que vai manter esse edifício, né, de pé, uma catequese, porque senão, como é que vai fazer? A pessoa está dentro da igreja sem saber o que ela está, a fé que ela professa. Então, não pode acontecer isso. Então, infelizmente, eu já me deparei com isso. E a igreja já tem uma doutrina moral muito sólida, muito bem desenvolvida, que precisa voltar a ser acessada, né? Então, aos catequistas, as pessoas que ensinam, que pregam, precisam voltar a ler doutrina moral Santo Afonso Maria de Ligório, Antônio Roio Marim. Então, ele também, né, é um grande teólogo aí recente do século XX, também deu uma contribuição muito importante, né, sobre moral católica, atualizou muita coisa. Então, às vezes, ler Santo Afonso Maria de Ligório é mais difícil realmente, né? Mas Antônio Royo Marim, o próprio Papa Bento XVI, né, que Deus o tenha, também escreveu, falou sobre isso. Então, nós temos aí uma vasta literatura, tem muita coisa sobre doutrina moral. E você que se dispôs, né, que aceitou essa missão de ensinar, precisa estudar e trazer, né, aquilo, né, que é o objeto do seu estudo para formar bons católicos, né? Não adianta você ter a boa disposição de servir a Deus, ajudar, né, porque a messe é grande, os operários são poucos, mas você também não corre atrás de procurar ter uma boa formação para ensinar. E aí, enfim, como eu disse, gera essa confusão mesmo, né? Generalizada aí, onde muitos falam sobre o mesmo assunto coisas diferentes e não deveria ser assim, né? Tem assuntos que se tem mais liberdade para acreditar em um ponto ou em outro, mas aquilo que é doutrina de fé de primeiro grau ali, doutrina moral de primeiro grau, não tem mais discussão se pode, se não pode, se é ou se não é, já está estabelecido, né? Então, cabe ao católico tão somente aderir, né? Não tem mais questionamento sobre isso, porque a questão já foi respondida, já foi solucionada, já foi devidamente e completamente esclarecida, ok? Então, vamos seguir aqui, né, feito esse longo parêntese, né, sobre essa questão do sexo anal, especialmente do sexo oral, onde a gente observa que tem uma resistência maior que não deveria ter, porque é um assunto que já foi resolvido. O sexo anal e o sexo oral, eles explicitam que há, sim, né, salta aos olhos que quando se pratica isso, você está mostrando efetivamente que é um relacionamento de senhor e escravo, né? De modo especial ali o sexo anal é
é sadomasoquismo, né? Um negócio ali que alguém tem que sofrer para o outro ter prazer, né? Sendo que o sexo, como Deus fez, é algo depois da prole para alimentar o amor, né? Entre os esposos, entre marido e mulher. Como é que se alimenta um amor onde só um está sentindo prazer e o outro está sofrendo, né? Não tem o menor cabimento. Mas beleza, depois de exposto tudo isso, por que raios, né? Por que, né? Tem essa pergunta que insiste, né? Por que mesmo assim as pessoas gostam disso, né? Porque é um tema difícil de falar, né? Da questão da sexualidade, porque a gente fala, bate em cima, bate, mas é das maiores fraquezas, né? Das pessoas, né? Então, o que é pecado, mesmo assim as pessoas continuam, né? Tem vários fatores, né? Um que eu já disse, né? Tem o prazer, né? Então, tem essa satisfação, né? No momento que é praticado, então, claro, né? Já vai ser essa primeira dificuldade, mas tem também outros fatores, né? Que podem estar inclusos aí nessa equação e atrapalhando aí o equilíbrio, né? Dessa área sexual. Que fatores são esses, né? Que podem ajudar a explicar. Como eu disse, não é uma ciência exata, né? Eu vou colocar aqui alguns outros fatores que podem influenciar nisso sem que a gente perceba, justamente para que você possa olhar para sua vida social como um todo, outras áreas da sua vida, pensar e refletir que de repente isso pode estar dificultando, né? De repente é uma coisa que você está lutando e você tá tendo essa dificuldade, não está conseguindo e não está encontrando respostas. Então aqui não vou esgotar o tema, mas vou trazer algumas respostas que de repente você pode falar, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, nunca tinha pensado, né, por essa linha. Isso pode realmente tá tendo alguma influência na minha área sexual, né? Então, que fatores são esses, né? Geralmente, os problemas da nossa vida, né, de outras áreas, como eu disse, da nossa vida social, do nosso cotidiano, esses problemas podem refletir, né, na nossa área afetiva sexual, né? Então, por exemplo, se a pessoa exerce função de senhor na vida sexual, se ela exerce mais função de senhor nesse desequilíbrio que a gente está falando na vida sexual, é porque muitas vezes ela é escrava em outra área da vida dela, né? Então, e vice-versa, né? Então, uma pessoa que aceita ser mais escrava na vida sexual, ela meio que porque ela deve ser senhor em outras áreas da vida e meio que inconscientemente ela tenta fazer uma espécie de compensação, né? De contrapartida. Então, a gente tem que observar a nossa vida, outras áreas da nossa vida, o nosso trabalho, a gente, sei lá, tem algum tipo de opressão, algum tipo de situação onde a gente acaba ficando muito passivo, né? E aí a gente quer buscar essa compensação na área sexual. Então, eu sofri ali, eu vou ter que, né, de algum jeito eu quero compensar aqui, agora é minha vez também de, de exercer aqui esse senhorio. Olha, eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver, né, com a sexualidade, é só para ficar claro. Eu trabalho numa empresa, onde que essa empresa tem lá, dentre os seus benefícios, a participação de lucros, né? Mas precisa ter ali algumas regras para que você tenha direito a isso. Então, eu estou nessa empresa, eu entrei nessa empresa no fim do ano, no último trimestre, e já de cara, né, eu fiquei fora, né, da régua, né? Porque para poder participar disso eu teria que ter entrado até o terceiro trimestre. Então, como eu entrei já no quarto trimestre, eu já estava fora da regra, eu já não teria direito à participação do lucro no pagamento desse ano, porque era em relação ao ano passado. E aí um colega, né, de trabalho, ele ficou brincando comigo, né, ficou fazendo aquela zoeira, né. Então, porque no passado ele trabalhou numa empresa e aconteceu a mesma coisa com ele, em outra empresa.
onde as pessoas tiveram ali, né, a PLR num determinado ano, e como ele era recente, ele ficou sem, naquele ano específico, né? Nos anos posteriores ele teve. Mas ali os amigos deles ficaram zoando ele, né? Os colegas dele ficaram zoando ele, e foi exatamente isso que ele disse. É só para vocês entenderem a lógica do senhor escravo. Então ele me disse, olha, me zoaram, agora é minha vez, né? Então, ou seja, porque zoaram ele, porque em algum momento ele não teve o direito ao bônus. Então agora, porque zoaram ele, esse foi o argumento dele, eu não disse nada. Ele mesmo deixou isso explícito, né? Então, porque ele foi escravo naquele tempo, né? Então agora, ele, na cabeça dele, pela lógica que ele criou, nessa lógica, ele teria o direito de fazer fazer com alguém o que fizeram com ele. É nessa lógica que eu estou querendo dizer, né? Da área sexual. Então, às vezes acontece isso, né? Você sofreu algum tipo de coisa em alguma outra área da sua vida, então agora você quer fazer essa compensação, você quer exercer esse senhorio, né? Alguém de algum modo quis exercer esse senhorio sobre você e fizer isso com você, agora você, né, vai querer fazer com a outra pessoa, né? Então é uma pena, né? Fiquei com a pena, né, desse colega de trabalho, rezei por ele, né? Porque, né, é exatamente isso, né? E isso é que é perigoso. Eu não estou dizendo, não estou condenando ele de nada em outras áreas, mas é essa lógica, é essa dinâmica que pode nos levar a grandes erros, como esse que eu estou falando, né, da luxúria. Então eu não o conheço, não sei da sua vida sexual, não sei nada, né, da sua vida íntima, mas é esse tipo de pensamento aí que não só na vida sexual dele, mas que pode fazer com que ele cometa de pequenos erros, né, igual o pequeno erro que ele cometeu comigo, né, que eu relevei, né, mas que pode levar ele a cometer outros grandes erros, né? Então, às vezes tá bom, é uma brincadeira, né? Passa despercebido, mas é aquilo, né? O pecado ele não começa grande, né? Ninguém começa, né? Já mata, né? Vamos dizer assim, né? A pessoa que matou alguém, ela já não foi assim, né? Tem toda uma coisa ali, né? Por trás que foi se desenvolvendo dentro dele, que começou pequeno, foi crescendo, 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 até chegar a esse tipo de atrocidade, de absurdo. Então, a mesma coisa. A gente tem que ter cuidado com esses pequenos detalhes, com essas coisas pequenas, né? Porque que nem meu padrinho diz, só gigante nasce grande. Então, essas pequenas coisas que vão minando, a gente não está percebendo, e aí, quando a gente vai ver, a gente cai num pecado grave, a gente cai, né, numa questão como essa aqui, do pecado da luxúria que a gente está falando. Então a gente tem que observar, né? Você, meu irmão, minha irmã, tem que observar isso na sua vida, né? Se de repente você, em algum grau, não tá fazendo esse tipo de coisa, né? Não está ou exercendo algum tipo de senhorio em alguma área da sua vida, e aí na área sexual você compensa, né? Porque eu estou sendo talvez injusta aqui em outra área, então aqui eu vou permitir, né, ser escravo. E vice-versa, né? Você está sofrendo em outra área, então nessa área você quer fazer essa compensação. Então a gente está vendo que quando a gente já está falando de não de dois sujeitos, mas de um sujeito e um objeto, quando isso acontece, o que está por trás disso, no final das contas, é a idolatria. Por quê? Porque a gente está colocando ou deixando, né, que alguém se coloque no lugar de Deus, né? Se eu me faço escravo de outra pessoa, de outra coisa que não seja Deus, então eu já coloquei essa outra coisa, essa outra pessoa no lugar de Deus, e é isso que é idolatria. Todo pecado, no final das contas, é idolatria, porque Deus está perdendo a sua primazia, está perdendo o primeiro lugar
na nossa vida. Então, esse relacionamento de senhor e escravo que a gente está tentando estabelecer aqui já é de fato onde a gente está tirando Deus do primeiro lugar, né? Por quê? Porque essa outra pessoa que a gente está deixando exercer um senhorio sobre nós não é Deus, não é Deus. Então, esse relacionamento de senhor e escravo só deve acontecer realmente entre nós e Deus, né? Ah, nossa, nós somos escravos de Deus? Sim, mas não esse tipo de escravidão, né, que a gente está falando aqui do pecado da luxúria, né? Somos escravos de amor e somos escravos voluntários. Deus não nos obriga e Ele não tira a nossa dignidade, né? Muito ao contrário, Ele nos cura, nos devolve a dignidade, né? Nos devolve o equilíbrio que o pecado nos fez perder, né? Então é muito ao contrário, é por isso que, né, a gente se coloca como escravo, porque aí sim é Deus, né? É um Deus que não nos quer mal, que deu a vida por nós, que nos ama incondicionalmente. Então, me dar, né, por escravo a um Deus como esse, né, quem não vai querer, né? Claro, claro que a gente vai querer sim ser escravo de um Deus como esse, que não tira a nossa dignidade, ao contrário, nos devolve ela e vai nos curando, né? Nos devolvendo o equilíbrio. É isso que significa ter um Deus, servi-lo. Uma vez que na minha vida familiar e sexual, nos meus relacionamentos, tem um Deus, o Deus verdadeiro, né? Todos os outros membros dessa família, enfim, desses outros ambientes que a gente vai se relacionar, eles vão ocupar os seus devidos lugares, né? Por quê? Porque quando a gente coloca Deus sobre todas as coisas, consequentemente, as outras coisas vão se encaixando na sua ordem correta, né? Nos seus devidos lugares. Então, quando a gente coloca Deus no seu lugar, que é o primeiro mandamento, outras coisas automaticamente vão se encaixando na nossa vida. Ao contrário que quando a gente não faz isso, né? Significa aí que a gente vai caindo nessa ilusão, né? Nessa idolatria, né? Na astúcia, né? No convite de Satanás, né? Então, o seu Deus vai estar sendo outra coisa ou outra pessoa e não o Deus verdadeiro. E por trás dessa realidade da luxúria é que está o sereis como deuses, né? Que a serpente disse ali para Eva, né? Disse para Adão. Então, quando se afasta do Deus verdadeiro, a consequência é essa, né? A gente vai se tornar um escravo, né? E a luxúria é um pecado que escraviza mesmo. A gente não pode dizer assim, ouvir alguém dizer, ah, essa pessoa é viciada em castidade, né? Por quê? Porque a pessoa casta, ela é livre, inclusive, para ir lá e cometer um pecado da luxúria, né? Um pecado contra a castidade. Mas o luxurioso, ele não pode, né? Ele que já é um escravo, que está mergulhado, né, nesse tipo de pecado, ele não pode de uma hora para outra dizer, não vou mais cometer assim o pecado de luxúria a qualquer momento. Por quê? Porque ele é um escravo, né? Ele vai ter que fazer um esforço muito grande para sair disso, né? Porque ele criou ele foi se colocando numa teia de aranha, num emaranhado ali que virou uma corrente mesmo, que aprisionou ele. Então ele não vai conseguir sair disso com a facilidade, né? Então, isso não é liberdade, né? Então, a luxúria, além de criar essa desordem no relacionamento com as pessoas, também cria uma desordem na própria pessoa. Não tem mais esse equilíbrio, né? A ordem das coisas são invertidas, né? O corpo que passa a mandar na alma. Então, como eu disse isso há vídeos atrás, se não me engano, na antropologia atomista, né? Que existe uma ordem nas coisas criadas por Deus, né? Então, voltando aqui, né? Nós temos na nossa alma 3 potências, 3 faculdades, né? Então, a faculdade da potência racional da alma, a concupiscível e a irascível. Então, na parte superior da alma, que é a nossa inteligência, existe a
a potência racional. E na parte inferior as outras duas potências, concupiscível e irascível. Essa é a ordem. E acima dessa parte superior da nossa alma é que está a graça, o Espírito Santo. É ali que o Espírito Santo nos toca, na faculdade racional da nossa alma. E essa faculdade racional, dentro dela vai estar a vontade, que não é um sentimento, né? É uma decisão. São os atos, as decisões que nós tomamos. Estou aqui sentado, então eu penso, vou levantar. É um ato da minha vontade. Se eu tiver com preguiça, mas mesmo assim eu levanto. Isso é um ato da vontade. Então, é aí que o Espírito Santo, que a graça de Deus vai tocar. Então, essa é a ordem, né? Da Santíssima Trindade, o Espírito Santo toca a faculdade racional equilibra a faculdade concupiscível e irascível, que, por sua vez, vão fazer os nossos atos, né? O nosso corpo, vão fazer a gente agir. Só que quando a gente tem essa desordem, o Espírito Santo não tem mais acesso, né? A gente fecha esse acesso, a gente se fecha em nós mesmos. E aí, como o Espírito Santo não tem mais acesso à nossa vontade, quem passa a mandar na nossa vontade? O concupiscível e o irascível, desordenados, eles tomam o lugar da parte superior da alma e eles começam a mandar na parte superior da alma, invertendo a ordem. Ou seja, essa vontade agora está cega, porque ela não está mais recebendo luz da graça de Deus. Ela está cega, ela está sendo comandada, né, por uma faculdade concupiscível completamente desordenada, uma faculdade irascível completamente desordenada. E aí faz a gente agir muitas vezes como irracionais, como animais mesmo, né? Então, para dar um exemplo dessa desordem, uma vez eu peguei um ônibus e, na verdade, eu cheguei na fila do ônibus, tinha um casal sentado lá esperando na fila, né, se amassando, né, o tempo inteiro. E era um domingo, né, poucas pessoas, ônibus vazio, eu entrei no ônibus, me sentei e eles acabaram sentando perto de mim, né? E olha onde essa irracionalidade, com a nossa vontade cega, leva a gente a cometer atos completamente irracionais, né? Completamente animais, né? O animal, quando a cachorra está no cio, ele não se importa se ele está no meio da rua, se tem gente olhando, né? Não tem nada disso. Ele vai lá, casa lá com a cachorra. Mas nós seres humanos não somos assim, né? Não somos assim. Temos uma alma, né? E esse casal, né? O rapaz, né? Desabotoou ali a calça jeans da moça e estava simplesmente masturbando ela dentro de um ônibus, né? Então, um local público onde tinha outras pessoas. Então, que loucura é essa? O que leva uma pessoa a cometer um ato desse, né? Um ato animalesco, completamente irracional, completamente maluco, completamente desequilibrado e desordenado. É isso. Quando a pessoa está dominada pela luxúria cada vez mais, é esse tipo de coisa que ela vai fazer, né? Ou as loucuras as histórias que a gente ouve por aí, né? De carnaval, né? Então, é isso, é disso que a gente está falando, né? O que causa essa desordem, o que o pecado da luxúria inverte a ordem das coisas e que tipo de pecado, de loucura que a gente pode passar a fazer, né? Por isso que eu digo, em menor ou maior grau, a gente pode estar pode estar caindo nesse pecado, né? Aqui eu estou dando um exemplo bem contundente, né? Para ficar claro, mas você tem que observar desde as coisas pequenas, né? Desde as coisas menores, desde as coisas que não são públicas, que não são tão escrachadas assim, né? Vamos se dizer. Então é isso que acontece quando o corpo começa a mandar na alma, né? Quando tem essa inversão. Esse é um exemplo, tem muitos outros, né? Eu falei aqui do animal, né? Os animais eles só vão acasalar, né? Do exemplo do cachorro, do gato, enfim, quando a fêmea está no cio, né? Então olha só como a ordem da natureza das coisas, né? Quando ela está apta a ter filhotinhos, né? É que eles vão acasalar, eles não vão acasalar fora disso. Por isso eu digo, né? Que Deus criou o sexo, né? Principalmente para a procriação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, no caso do ser humano, né? Justamente para alimentar, né? Esse amor mútuo,
essa dignidade mútua do casal. Os animais ali, eles vão acasalar no período que a fêmea está no cio. E eles vão acasalar ali e vão ficar satisfeitos, né? Mas o ser humano, que tem uma alma que é uma potência, né? Uma grande potência, que foi feita para amar e buscar a Deus, né? Santa Agostinho vai dizer que a nossa alma não encontrará paz, não ficará satisfeita enquanto não encontrar Deus. Então veja, se existe essa desordem, se a faculdade racional não está mais recebendo a graça, né, o Espírito Santo, se ela se fechou em si, mas essa potência ainda está ali, só que ela está sendo direcionada para outra coisa que não é Deus. Então, o que o ser humano é capaz de fazer, né, com essa desordem toda, com essa potência que ele tem na alma? E quando essa potência não está direcionada para o alto, para Deus, está direcionada para o corpo, para as suas satisfações passageiras, é exatamente esse tipo de coisa que vai acontecer. Diferente do animal, o animal vai acasalar no período que a fêmea tá no cio e depois pronto, né? Tá satisfeito. O ser humano não, ele é capaz de continuar ali, né? Excessivamente, né? Fazendo sexo, ou pessoa que caiu, né, no vício da masturbação, o corpo não está pedindo mais aquilo, mas por que a pessoa continua fazendo? O corpo não está sentindo esse desejo, essa necessidade de fazer isso, né? A gente aqui já teve contato com pessoas que se masturbavam, homens, de sangrar a genitália, de sentir dor, mas não conseguia parar, né? Então, por que isso, né? Por que isso acontece? O tamanho desequilíbrio, né? nessa área, né? Quando a gente busca essas coisas em desequilíbrio, né? É isso que acontece, né? A alma, como eu disse, ela tem uma sede insaciável de Deus, né? Só Deus pode saciar essa sede. Se a gente aponta essa sede para outra coisa que não é Deus, é exatamente isso que acontece, né? Vai buscar num lugar errado, né? Vai buscar em outras demandas e vai acontecer isso, né? E aí a pessoa vai fazer tudo aquilo, né? E quando termina, ela não está feliz, né? Então, quantos testemunhos, eu mesmo testemunhei isso, né? Quantas noitadas, né? Quantas noites na loucura, né? Fazendo muitas coisas erradas, buscando essa alegria vã, e aí no dia seguinte, o que sobrava? Nada. Um vazio completo, além da ressaca, né? Um vazio completo, né? Uma ausência, uma tristeza. Ou seja, né? Que alegria é essa, né? Que você vive, que depois que ela passa, você fica pior do que estava, né? Fica pior do que estava. Então, não tem verdadeira alegria quando a gente aponta a nossa alma para essas coisas, né? Só vai causar mais desequilíbrio, mais tristeza, mais insaciedade, né? Porque não estão apontadas para Deus, né? Então, quando a gente olha um relacionamento entre homem e mulher que são casados, a gente vê claramente, né, que é uma coisa ordenada, que é uma coisa de acordo com Deus, ao passo que quando a gente vê o mesmo relacionamento sexual, né? Então, o relacionamento sexual entre marido e mulher e o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher que não são casados, apesar de o ato sexual ser o mesmo, ou seja, são dois corpos se unindo ali, mas a gente sabe claramente, a gente sabe que um desses relacionamentos é pecaminoso, né? Por quê? A gente volta a dizer, né? A gente não peca com o corpo, é a alma, né? Nas ações do nosso corpo que vai pecar. Então, a questão não é essa, né? Uma vez eu tive um catecúmeno, né? Que hoje é meu afilhado, que no processo de conversão dele era uma questão que ele tinha, né? Olha, eu tenho uma namorada aqui e tal, né? Tô com ela tá comigo, a gente se gosta, por que a gente não pode, né? Então, ele foi compreendendo, né, com o tempo e foi percebendo essas desordens e foi compreendendo, né, porque que o sexo é algo sagrado, né, é algo abençoado por Deus, é algo tão sério, né? E a gente vai ver no próximo vídeo, né, começando a falar, né, de um tratamento, enfim, né, da busca da cura para a luxúria,
por que que Deus, né, enfim, como Deus fez o sexo e por que, né, ele é vivido assim. Somente a gente tem que se entregar somente para nossa esposa, né, para nossa mulher e vice-versa, né, a mulher para o seu esposo, e ter esse equilíbrio, né? Porque tem muita coisa envolvida, né? Porque a gente tem tantas doenças, né, as DSTs, né? Por que que tem essas doenças no mundo? Pela desordem do pecado, pela luxúria, né? Então, o ser humano ele se acostumou a ficar remediando as coisas, remediando, apagando o incêndio, em vez de evitar que o incêndio aconteça, né? Em vez de evitar a queimada, em vez de evitar tacar fogo, para depois ter que chamar, né, o corpo de bombeiro para socorrer, para apagar o incêndio, enfim. A gente criou essa cultura de ficar remediando, né? Então veja, se nós vivêssemos, né, de acordo com a criação de Deus, com as coisas ordenadas como Deus fez, se nós vivêssemos a castidade, né, se nós entregássemos a nossa virgindade só para uma pessoa depois do casamento, teríamos DSTs? Teríamos que ficar remediando, criando, né, um arsenal aí fora, né, contra a vida, né, de camisinha, pílula dia seguinte, pílulas anticoncepcionais, tantos outros procedimentos, DIU, né, tantas outras coisas para poder o que remediar isso daí, né? E aí a gente volta lá no início, nos primeiros vídeos, né, quando a gente relacionou a gula, né, lembram quando eu falei do pecado original? Olha, a comida está para o ser humano, para a nossa necessidade fisiológica, assim como o sexo está para a sobrevivência da espécie humana, da humanidade. Então, mas aí as pessoas estão num tempo, eu disse isso, não foi? Nós estamos num tempo que as pessoas querem comer, mas não querem engordar, querem fazer sexo, mas não querem fazer filhos. Então, se nós vivêssemos aquilo que Deus mandou a gente viver, nós não teríamos, se nós vivêssemos a pureza, não teríamos DSTs, não teríamos que ficar remediando, né? Criando esses subterfúgios. Que uma vez uma pessoa discutindo comigo, né? Que pessoa sem estrutura nenhuma, né? Enfim, sem uma estrutura familiar, tendo ali diversos filhos. Qual é a solução? É castração, né? Então você tem que fazer uma cirurgia, você tem que... Não, essa não é a solução de Deus, né? A solução de Deus é amar, é querer o céu para as pessoas, é amar de verdade, como a gente vai ver no próximo vídeo, né? Qual é a solução para o pecado da luxúria? Não é essa solução, né, que o homem moderno tem vivido, não é esse tipo de remediação que a gente tem procurado para continuar vivendo a nossa desordem, o paz e amor, né? Então, as coisas, né, as ideologias, as coisas que foram se colocando, né, nesse projeto de engenharia social que o mundo, pessoas que querem controlar a nossa vida, tentam fazer, né? Tentam sempre buscar um remédio, uma solução paliativa para o nosso equilíbrio. Então, transem à vontade, né? Façam, né? Quantas propagandas, né? Você que de repente é da minha idade ou um pouco mais antigo, nós vimos esse tipo de propaganda de carnaval, né? Ninguém estava falando contra o sexo, estava falando para você usar camisinha. Transe mesmo, 10, 20 pessoas, quantas pessoas vocês quiserem. O importante é se proteger, né? E tem isso, né? Infelizmente tem isso. Nós, assim, da minha geração, da geração um pouquinho antes de mim, nós somos criados assim, essa é a verdade. Essa é a verdade. Não estou responsabilizando os meus pais, nem os pais de vocês, mas é isso. Fomos objetos desse tipo de engenharia social, então o importante é isso, é não fazer filhos, né? E vai lá, né? Aproveita quando você é solteiro, vive, né? Isso que é viver, né? Isso é que é ser feliz, né? E eu vejo hoje o quanto isso me fez mal, né? O quanto isso me deixou em desequilíbrio, o quanto isso bagunçou a minha vida, os meus relacionamentos, e o quanto até hoje, né? Já tem aí quase 10 anos de caminhada na igreja, quanto até hoje ainda
a gente precisa fazer ascese, penitência, rezar muito, lutar contra esse desequilíbrio, contra as consequências que ficaram, né? Por graça de Deus, a gente deixou essa vida, né? Mas as consequências ficaram. Então, as desordens ficaram. E corrigir tudo isso, né? Colocar tudo isso em equilíbrio, vai exigir muito da gente, né? Vai exigir muito. Então, é um pouco disso que eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Obrigado pela atenção, por estar aqui, né, com a gente, fiel, e nos acompanhe para mais conteúdos, né? No próximo vídeo a gente vai falar então de como, né, buscar meios para equilibrar, né, a nossa vida, a nossa área afetiva, a nossa área sexual e realmente descobrir o que é amor, né? Nós vamos descobrir que o fazer amor, como é dito hoje em dia, não tem nada a ver, né, com o amor verdadeiro, com o que Deus espera que nós nos amemos uns aos outros. Amém? Compartilhe esse vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito, né? Nós vamos ainda ter muita coisa aqui, muito conteúdo legal para trazer para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Comentem aqui, é muito importante a gente perceber o sentimento de vocês, né? Até mesmo para a gente ter esse termômetro e para os próximos conteúdos que a gente vai trazer aqui no nosso canal. Amém? Então vai lá, se inscreve, curte, compartilha, nos ajude aí nesse projeto, nessa missão de evangelização. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Salve Maria!